A primeira colega que vai falar hoje é a nossa querida Solange da Fonseca Rutz. A Solange é bacharel pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em Física e Matemática, pela School of Mathematical Science, lá na Universidade de Londres. Tem pós-doutorado em Biologia e Matemática pela Universidade de Alberta, no Canadá, e é professora adjunta do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco. Ela desenvolve pesquisas em modelagem matemática e computacional em biologia, tem experiência em física matemática, ecologia teórica, atua em modelagem e computacional, em matemática computacional em biologia, utiliza computação algébrica, geometria diferencial como ferramentas. Então, Solange, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito trabalhar conosco hoje, e boa palestra para você. Obrigada, Cláudia. Eu faço share screen, né? Fica à vontade. Isso. Bom, gente, peraí. Eu estou aprendendo com esse Zoom aqui, peraí. Enfim, eu vou tentar ser breve. Enfim, esse eu já preparei isso há algum tempo e eu vou andar rápido sobre isso, só para dar as ideias principais, já que a gente já tem meia hora, né? Então, isso aqui foi uma reação minha ao deserto de Brumadinho, né? Antes disso, eu estava trabalhando em modelagem em florestal, já, desde o Rio de Janeiro, que eu estava na UERJ. Enfim, vamos lá, rapidinho. Esse trabalho eu estou fazendo com Jamile. Jamile está aí, eu acho, no nosso encontro. Estudando doutorado lá da UFPR. Bom, muito rápido, isso aqui eu falei um monte de coisa porque eu estava num encontro com mais tempo. Eu só estou querendo chamar a atenção aqui que a gente faz uma modelagem analítica e está interessado na dinâmica, e não no tratamento de dados, entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai modelar os mecanismos biológicos, ok? A gente usa a ideia de várias pessoas, eu vou rápido sobre isso, ok? Uma das principais referências, todo mundo sabe, é o Hudson, tem algumas hipóteses, que já geram alguns modelos bem conhecidos, que nem o Maltz logístico e tal. Eu estou trabalhando sobre um espaço trófico, ou seja, um espaço que é dividido por vários... Vocês estão me ouvindo bem, eu espero. Espaço de várias espécies, tá? E a gente vai supor que se elas não interagem, elas têm um comportamento logístico, satisfaz todas as hipóteses, e elas podem também ter interações de vários tipos, né? Clássicas, que são constantes, metabólicas, que dependem de produtos, eu vou falar de produção extra de cada espécie, entendeu? E olha, podem ser interações sociais também, que dependem da proporção das populações. Chamando a atenção aí que isso gera alguma confusão, as populações N de T são densidades, eles são supostos contínuos, ou seja, o número de elementos por área ou por volume. Ok? Então, tá. Está aqui nossas equações, a gente tem uma equação de produção, que é a hipótese do Volterra, cada população vai gerar um certo produto, a gente vai considerar apenas o produto que interfere, né, no sistema. Eu costumo brincar com meus alunos que os produtos, quando a gente coloca seres humanos, o produto geralmente é lixo. Mas, enfim, é só uma brincadeira. Então, tá. Então, eu estou usando aqui a notação do Einstein para simplificar, não ter muitos somatórios nem nada. Então, os somatórios, os índices repetidos são somatórios, e os índices com parênteses não invariantes são. Ok. É muito interessante que, frequentemente, a gente está usando essas ideias que geram o que a gente chama de um sistema de Volterra-Hamilton em
partes do espaço trófico, populações que interagem, essas populações interagem frequentemente dentro da sua mesmo lambda, né? A mesma taxa de crescimento. Entendeu? Então, essas taxas de crescimento lambda, elas dividem o espaço trófico em classes, entendeu? E essas interações geralmente acontecem dentro dessa classe. A gente está falando isso em princípio aqui, mas mais tarde a gente vai considerar outras hipóteses, ok? Então tá, a gente está usando também uma outra ideia de produção, que é a produção de biomassa, que é gerada por uma equação diferencial de segunda ordem, isso é tudo clássico, né? Imagina um rápido sobre isso, tá? Mas o interessante é que a gente usa essa ideia de massa, essa ideia de biomassa sendo produzida, entendeu? Como parâmetro, está aqui nessa segunda equação, entendeu? Com esse parâmetro, dentro de uma mesma classe, né, de lambdas, vamos dizer assim, a gente elimina o termo linear e gera um sistema de curvas que a gente chama de sprays. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, é uma geometria de curvas bem interessante. Mas, enfim, a população está em equilíbrio se ela obedece o teorema da estabilidade linear, isso é bem conhecido, e a gente fala sobre a população ter uma produção, a população, o sistema tem uma produção em equilíbrio, se as curvas mantêm uma distância relativa, né, as curvas de produção. Tem uma distância finita, bounded, né, em todo o intervalo, vamos considerar, entendeu? Que é a ideia do Lyapunov, que a gente vai interpretar geometricamente aqui, ok? Pelo tensor de desvio da geometria. Essa geometria, por acaso, pode ser plana, pode ser riemanniana, ou pode ser também fileriana, somente quando você tem interações sociais. A gente vai considerar aí também uma ideia de evolução. E, gente, eu estou passando a jato aqui, né? Qualquer um que esteja interessado, por favor, consulte as referências no final ou então me contactem, por favor, será um prazer. A ideia de sequenciamento temporal, ou seja, que a gente vai ter uma evolução nas interações, tá? É uma ideia da geometria projetiva, que é uma relação de curvas para curvas entre diferentes geometrias, ok? Então, você tem um certo sistema, eu devia retornar. Ops. Aqui, essa equação. Isso é uma equação de uma curva, tá? Numa geometria ds, ok? Com uma conexão aqui, G e JK, ok? Então, essas G e JK medem as interações entre as espécies, entre as populações, ou intraespecíficas também, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, quando você muda na evolução, né, de um estágio para um outro, você tem uma mudança nessas conexões. E essa mudança nas conexões é dada pela mudança projetiva, que vai levar um ds para um outro, né, uma geometria para outro, e um conjunto de curvas para outro também. Ok? Essa é a ideia da escola do Peter Antonelli, com quem eu fiz o meu pós-doc, interagi por mais de 20 anos, infelizmente faleceu recentemente, deixar aqui a minha homenagem. Ok? Enfim. Então, a gente pega essa ideia da biomassa, em particular, da produção de biomassa, que é de cada espécie, né, de cada população, para usar como parâmetro intrínseco, né, dado um certo lambda. Ok? Eu realmente não tenho tempo para entrar nos detalhes, mas é bem interessante. Ok? Então, a gente tem essas duas ideias de estabilidade, que é uma das estabilidade da população, né?
no ponto onde ninguém morre, tantos morrem quanto nascem, então a população está, entendeu? E é uma ideia, né, linear, né? E você tem uma ideia de estabilidade de produção, dada por nós, que é ser interpretada aqui como estabilidade de Jacob, que é um conceito geométrico, diferencial geométrico, ok? E a evolução vai ser dada, a evolução entre esses estágios, diferentes estágios, no processo evolutivo, vai ser dada, então, por uma relação projetiva, né, entre cada uma dessas geometrias e cada uma desses sistemas de curvas, né, okay? É chamado space. Então, está aqui, ó. Então, eu tenho, num certo parâmetro específico, né, eu tenho essa primeira equação, é uma equação, quando você tem uma métrica conhecida como equação geodésica, mas você pode, num espaço só de curvas, quando você não tem uma métrica necessariamente chamada de spray, entendeu? E você vai, então, relacionar essa curva com a outra curva, e a relação entre essas conexões vai ser dada, então, dependendo dessa função, essa função projetiva, da relação projetiva, essa função φ. Ok? Tudo isso é textbook, né? Mas, enfim, a gente está usando aqui com a ideia biológica, isso que eu acho interessante. Também vamos associar a esses espaços curvas a uma métrica, né? Essa métrica, biologicamente falando, vai ser o custo de produção coletivo, né, do espaço trófico, ok? E essa métrica, obviamente, né, essas curvas de produção vão ser ótimas ou não, obedecendo a Lagrange, entendeu? Também é outro conceito clássico do cálculo variacional. E aí, certo, então, isso aí é a nossa ferramenta matemática básica, tem outras, né? Tem conceitos de distribuição nas partes de Fischler também, mas eu não vou entrar agora no detalhe, entendeu? Mas, enfim, eu posso falar de ruído, outras coisas. Eu estou usando esse ferramental bem clássico, né? Há muitos anos, né? Desde que eu voltei do Canadá, em 2003, no tópico de florestas, né? Inicialmente eu estava pensando na floresta atlântica, na floresta amazônica, mas eu não entrei no grupo lá, no contato que eu tinha na SCC. Então, o que eu fiz? Eu fiquei no contexto da UEAG e a gente começou a usar no contexto da Mata Atlântica, ok? Então, qual é essa dinâmica florestal? Né? Então, a gente tem trabalhado isso tem anos, décadas, e a gente usou a ideia dos Clements, ok? E aí tem um monte de coisas biológicas, mas aqui eu estou olhando, depois eu mando para quem quiser esse sumário aqui, mas eu estou querendo pegar os mecanismos que ele propõe, entendeu? Clements é um cara que foi muito influência, muito importante nos Estados Unidos algumas décadas atrás, e ele tinha essa ideia de que a floresta tem uma dinâmica própria, que eu vou falar aqui rapidamente, sem entrar no contexto muito técnico, que eu falo meus alunos, né, que ela tem uma dinâmica própria de evolução, ou seja, a brincadeira lá que eu tinha, se você tem lá um quintal, parte da floresta, que eu estou aqui em Pernambuco, numa área de proteção ambiental, chamada aldeia, e então, sei lá, se eu comprar aqui 1 hectare, coisa que eu não tenho condições, mas, enfim, e deixar lá a si próprio, né? Então, inicialmente, ela vai ter gramídeas e tal, você vai ter um primeiro estágio de regeneração, e depois você vai ter, naturalmente, deixado assim mesmo, um outro estágio, com arbóreos, né? Pequenas, ou seja, as populações mudam também, de gramídeos para arbustos, e depois, eventualmente, falando rapidamente, você vai ter
o que a gente chama de floresta climática, a ideia do Clements. Então, num certo clima, num certo ambiente, você tem ali, supostamente, né, uma floresta típica, entendeu? Lá nos Estados Unidos ele classificou 5 tipos de biomas, aqui no Brasil a gente tem alguns também, e aqui particularmente, e no Rio também, a gente tem a Mata Atlântica, entendeu? Então, deixado assim mesmo, você vai gerar a Mata Atlântica, e cada um desses estágios, né, gramíneos, arbóreos e tal, até os últimos, têm certas características, seja, vão ter em cada um desses estágios dominantes e codominantes, entendeu? E a gente está centrando nessa interação dessas espécies, dominantes com dominantes. Eu ainda estou influenciada pelas ideias do Clements, que lá no sistema americano, que não é tropical, né? Você realmente tem espécies características desses biomas. Aqui nos trópicos, já me disseram, né, várias vezes que eu já apresentei isso, inclusive para grupos de ecologia, nós temos características famílias dominantes, entendeu? Na Mata Atlântica e também lá na Amazônia. Mas, enfim, a importância aqui não é o que caracteriza a nossa população, mas o que vai criar essa dinâmica, entendeu? Então, vamos nos concentrar em qualquer uma desses estágios, né, que são modelados aí por geometria projetiva, cada um deles, entendeu? E pensar na interação dessas duas populações, dominante e codominante, porque elas vão dar um guarda-chuva, vamos dizer assim. Eu sei, eu falo muito de biologia para matemáticas e matemática para teólogos. Então, eu estou falando aqui, muito rapidamente, das ideias biológicas que a gente usa no nosso modelo dinâmico, né? Então, a gente vai, dominante com dominante, vão criar um nicho, né? Um guarda-chuva onde as outras demais espécies existem em cada um desses estágios, entendeu? Aliás, de passagem que também temos alguns artigos falando sobre essas subespécies, né? Em cada um dos sistemas. Ok. Então, a gente fala de produção e associa a ideia de produção uma métrica, né? Para o nosso espaço holométrico, então, ou seja, um funcional de custo, entendeu? Vai ser preservado nesses ciclos. Eu devia ter falado lá na frente que ecologia clássica normalmente fala só sobre a dinâmica populacional e, mais recentemente, a gente fala de ecossistemas, o que eu considero também produtos que são reciclados, carbonos, outros nutrientes. Ok, bom, super rápido, né? Mas é o que eu preciso fazer aqui. Então, então a gente define aqui as ideias, que quem está chamando isso, né? De que é esse custo de produção. Eu vou falar de custo de produção líquido, porque tem sempre um custo de produção que a gente chama de respiração, que é um custo de manutenção, ou seja, mesmo que a floresta esteja lá intocada, bonitinha, nenhum ser humano fazendo bobagem ali perto, ela vai ainda produzir. Por quê? Porque tem que reparar, né? As folhas caem e tal. E essas populações geralmente são as ideias do Harper, né? Ele olha para uma planta como um conjunto de folhas, um conjunto de raízes e tal, e essas interações entre essas espécies são folha, folha, raiz, raiz, raiz. Então, isso são conceitos biológicos que a gente está inserindo na nossa modelagem. Muito rápido, tá certo. Mas, enfim. Tá, esse aqui é o que a gente está usando normalmente, que é KCC, Kosambi, Sharon Cartan, os geômetros vão reconhecer os nomes, tá? E o interessante é que num sistema aqui, já usando, né, os mesmos lâminas, né, um sistema de sprays, você vai ter, fica a pergunta, né? Quando é que esses sprays são equivalentes por mudança de coordenadas? Vocês estão observando que eu não estou fazendo geometria diferencial global, eu estou fazendo coordenadas. Por quê? Essas coordenadas é o que tem significado biológico.
ok? Mas, sei lá, esses três rapazes, né, esses três geômetros famosos, o cartão é o cartão, né? Entendeu? Aquele do Sherman, que, aliás, me convidou para uma conferência lá em 95. Ele se caracteriza por mudança de coordenadas por esses 5 invariantes, ok? E esses 5 invariantes, em geral, pode ser em qualquer número de dimensões. Frequentemente, a gente está usando 2 ou 3 dimensões, e vários desses invariantes não são muito relevantes. Mas o primeiro é muito interessante, eu vou voltar a ele, que eu vou chamar de força externa, né? Entendeu? Pensando aqui nas ideias do Newton, né? Se você não tem nenhuma força externa, você tem uma geodésica, né? Uma reta, né? Se fosse espaço plano. O BJ, o segundo invariante, é o tensor de desvio entre as geodésicas, e esse tensor de desvio vai ser associado com a ideia da estabilidade de Jacob, que é a ideia do Lyapunov geométrica, né? Ou seja, vai caracterizar a estabilidade de produção. E outros 3 são mais obscuros, né, em geral, nas nossas aplicações, porque se restringe a 2 ou 3 dimensões, menos o último, que é o tensor de Douglas, ele é um tensor que vai caracterizar o tipo de interação que eu tenho, se ele é social ou não, ou se ele é metabólico. Ou seja, se ele é uma constante, se ele depende dos produtos, que nem que a gente chama de metabólico, né? Que nem nos órgãos de um organismo, entendeu? Toma lá da cá, eu dou oxigênio, se ele dá nutrientes, entendeu? Ou então se ele é um social, ou seja, a maneira que vão interagir com você depende de quantos de você tem em relação a quanto de mim temos. Não, eu nunca usei isso em economia, mas é possível. Enfim, a gente sai de KCC para finge como? Estabelecendo uma métrica na variedade, né? No espaço alométrico. E essa métrica está associada com a produção. Então, entendeu? E a gente, matematicamente falando, a gente tem que inventar uma maneira de arranjar uma derivada, um processo diferencial. Tanto que a gente está falando, né, de uma diferencial, lá na frente, lá no Hudson, que eu passei muito rapidinho, eu já estava supondo que essas densidades populacionais, né, dependem, a variação delas com o tempo, depende da própria população. E essa dependência funcional é diferenciável, entendeu? Por hipótese, entendeu? Então, a gente está sempre fazendo, né, diferenciações, e nesse espaço público, a gente tem uma arbitrariedade no sistema de diferencial. Como é que a gente faz uma diferencial, né, entre esses vários espaços tangentes, que são os espaços das populações, em cada ponto, entendeu? Mas, enfim, quem quiser mais detalhe, por favor, eu adoro falar sobre esse assunto. Mas a gente está usando um operador diferencial aqui, né, invariante, sobre mudanças variáveis. Diga-se de passagem, mudanças variáveis a nível biológico é muito interessante, porque a gente pode usar a biomassa total de um organismo, ou alometricamente, ou seja, simetricamente, linearmente relacionado, dependendo daquele lambda, né, a gente pode usar qualquer parte desse organismo. Então, os biólogos estimam a biomassa total de uma ave, por exemplo, pelo diâmetro do tronco, numa certa altura usual, entendeu? Então, a gente pode estimar qual é o tamanho das raízes, qual é o tamanho da copa da árvore, um monte de coisa, entendeu? Então, muito rápido, eu sei, mas é o tempo que eu tenho. São muito... Para mim, o mais interessante é essa relação entre essas ideias biológicas e ideias geométricas. Então, tá. Então, eu estou tomando, em particular, entendeu? A diferenciação dada pelo
Billward, entendeu? Que ela é dada apenas por aqueles GIJs, ou seja, por aqueles conjuntos de interação, ok? Ou seja, não depende nem mesmo do que eu estou chamando de métrica, né, ou de custo aqui do nosso sistema, mas apenas no conjunto de interação entre as espécies. Bom, aí a gente usa isso para quê? Eu estou conseguindo ler. Sucessão. A gente está falando de sucessão. Então, a sucessão é aquele negócio. Você tem um sistema para cada estágio, e essa foi a ideia toda no trabalho que eu fiz com o Peter, né, de pós-doc lá no Canadá, que a gente fez uma associação das ideias do Clement no processo de sucessão, que são vários estágios, que a floresta vai até retomar o seu estado climático, que é aquele que divisa o estímulo naquele ambiente, entendeu? Com a embriologia que ele já tinha trabalhado décadas antes, que é o desenvolvimento orgânico, ok? E eu não estou falando de genética aqui, então não precisa dizer que o Clement é maluco porque achava que a floresta era um organismo. A gente ainda não vai chegar nesse ponto. Eu acho bem interessante essa ideia ainda. Mas, enfim, a gente está só dizendo que a gente tem estágios no desenvolvimento orgânico, né? Infância e tal, entendeu? E temos estágios também na dinâmica florestal. Então, a gente está fazendo um paralelo, usando a mesma geometria, que é a geometria projetiva, entre os estágios. Ok. A gente particularizou nesses estágios, a gente começa com as hipóteses do Hodgson, né? Então, tem muita nutriente, cada espécie desenvolve do jeito que puder, né? Com o seu próprio lâmina. E depois elas começam a interagir e começam a relacionar com o fato que não tem tanto nutriente assim, e aí como é que eles interagem para se ajudar ou se atrapalhar no uso desse nutriente, na fabricação de cada um desses nutrientes, desses produtos, que cada uma das espécies consome e produz, né? Como o carbono, que hoje em dia é muito famoso, né? O ciclo do carbono, né? Dentro da biosfera local, né? No espaço trófico. Enfim, os nossos resultados, que eu apresentei lá na pós da Universidade do Norte Fluminense, eles concordaram, quer dizer, não com matemática, mas com as ideias, que a gente consegue 8 tipos. A gente fez essa geometria projetiva, o quê? Começando com logísticas e foram evoluindo, né, para as interações clássicas e outros, entendeu? E a gente conseguiu 8 sistemas possíveis para a floresta climática, considerando apenas populações dominantes, ecodominantes, a interação entre elas, ok? E a gente tem essas possibilidades, né? Temos 2 logísticas, ou seja, não estão nem aí, elas fazem cada um o seu jogo. A gente tem os sistemas ecológicos clássicos de competição, parasitismo, simbiose, tá? A gente tem sistema de cooperação e competição, o que é um clássico, né? Que é uma ideia muito usual, não só nos organismos, né? Entre os órgãos no mesmo organismo, como também nas barreiras corais, tudo, onde as partes elas competem pelo nutriente e luz e tal, e também competem e cooperam, né? Então, tem um sistema típico para exemplificar isso, tá? Tem o sistema comensal. O que é o sistema comensal? Uma espécie está lá fazendo a sua própria logística, usando os seus nutrientes e ignorando todo o resto,
e uma outra, ela depende dessa, mas para beber ou para transporte, não seja o que for, tipo aquelas bromélias nas árvores, entendeu? E dependem da primeira e se desenvolvem independentemente, mas ela não afeta a primeira. Então, a gente chama isso de convenção. Esses outros sistemas evoluídos, entre aspas, aqui, eu não vou usar agora no nosso contexto, porque são sistemas que eu estou considerando que o nosso sistema, nosso ambiente, aquela força externa, é do tipo gradiente, ou seja, está mudando. Por que eu não vou usar nesse momento? São importantes também, como possíveis, né, representantes aqui da nossa Mata Atlântica cristalina, sem interferências, mas, e todos os sistemas são, tá? Alguns são eficientes em relação ao custo, ou seja, são Jacobi eficientes, né? Tipo, olha lá grande, né? De um funcional de custo, entendeu? Todos preservam nutrientes, ou seja, né, a quantidade de nutrientes ao longo de um processo é preservada, ele não é criado nem destruído, e todos são estáveis, tanto a nível de população quanto a nível de produção. Ou seja, então, temos o nosso modelo da mata climática, entendeu? Que se aplica em vários biomas, em particular na nossa Mata Atlântica. E a gente tem outros trabalhos que eu não vou mencionar aqui sobre o understory, né? Understory. As outras populações que vivem nesse sistema, nesse ambiente criado por essas dominantes. Esses nossos modelos, a nível, né, a nível de população, eu estou usando Y aqui em vez de N, porque eu estou com parâmetro S, mas a questão de mudança de parâmetros aqui. Temos vários, né? Esses aqui são totais evoluídos no tempo. Enfim, ops. Esses são os geodésicos, que otimizam um produto, a produção, a energia. E esses não são geodésicos, mas eles são gerados a partir dos primeiros por uma evolução também, são mais complexos, como eu falei, como do Coral Reef, desenvolve uma interação aqui entre as populações, ok? Essas interações estão sendo consideradas aqui constantes, não porque elas sejam constantes necessariamente, mas elas têm uma escala de tempo bem maior do que a escala da dinâmica das populações. Tá, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas o que eu faço? Ok, esses trabalhos sobre florestas, a dinâmica florestal, já estão publicados nos últimos 10 anos. Mais de 10 anos, né? Entendeu? Desde que eu voltei lá do Canadá. Entendeu? Tem vários, vou botar aqui alguns e eu posso dar outros. Né? Inclusive, aquele do Story, na Understory, foi agora em 2019, recentemente, com o doutorado na Unicamp, do Marcelo Carello. Mas eu estou querendo saber, a partir daquele negócio daquele desastre ambiental do Brumadinho, o que acontece numa situação de desastre. Então, eu estou prosseguindo nossa linha de pesquisa aqui em dinâmica florestal, exatamente com isso. Eu vou criar uma força externa, né? Eu tenho como representar isso, entendeu? E vou afetar esse equilíbrio suposto. E o que acontece? Entendeu? Então, mas assim, por causa das circunstâncias do Brumadinho,
e particularmente eu fiquei muito interessada porque eu li que os biólogos supunham, mas não conheciam o mecanismo, que um desastre ambiental, uma alteração muito rápida, muito desastrosa no ambiente, pode gerar uma epidemia, entendeu? Eu fiquei interessada nisso. Se você tem uma endemia, você pode deflagrar uma epidemia a partir da instabilidade ambiental. Essa foi a minha ideia. Então, eu posso gerar essa dinâmica, entendeu? Relacionar essa dinâmica. Esse tipo de tratamento foi usado na Baía de Corais há 30 anos atrás e tem uma relação bem interessante sobre devastação que estava acontecendo ciclicamente lá e a dinâmica entre as espécies. Então, eu acho que tem um potencial muito interessante. Então, eu comecei com um sistema de 4 dimensões, na verdade. Eu estou pensando que tem uma floresta lá, que está intocada, um tempo curto, entendeu? E eu vou imaginar que tem uma população de herbívoros, daí os macaquinhos lá na primeira imagem, entendeu? E esses macaquinhos são, né, esses herbívoros são predados por mosquitos, que eu vou imaginar que sejam predadores. Eu vou simplificar achando que são todos, carregam o mesmo tipo de vírus, então tem uma certa taxa de mortalidade. E essa doença, essa predação, é estável, ou seja, nós estamos num sistema endêmico. E aí depois eu vou querer tirar esse sistema endêmico para a sua fase epidêmica. Então, tá, essa primeira equação aqui, eu simplifico aquele blá todo que eu acabei de falar sobre as florestas. Tá? Então, estou imaginando que N aqui essa é a minha floresta, entendeu? Ou seja, N1, N2, ou seja, são dominantes com dominantes. Tá? E ela está lá fazendo nada e vai continuar fazendo nada, ou seja, está fazendo o jogo dela mesmo, dado por uma logística. Entendeu? Ele está num ponto de estabilidade. E eu tenho que os primatas que ficam vivendo na floresta. Eles não fazem nada com a floresta, eles simplesmente vivem dentro. Tá aqui. Então, portanto, eu estou propondo uma relação comensal entre eles. Ok? E aí, eu vou supor que existe uma predação de mosquitos sobre esses coitados dos primatas. Tá? E eu vou colocar de uma maneira muito simples aqui. O clássico, né, da predação envolve um termo negativo, que geralmente que depende de ambas as populações. Eu estou dizendo aqui apenas que depende apenas da população de mosquitos. Ok? Simplificando aqui a dinâmica, eu estou fazendo um paralelo com o modelo de barreiras corais que foram feitas aqui no 25, 27, tem as referências. E os mosquitos estão aqui como bons predadores, eles morrem de si mesmo e vivem dos primatas. Tá? E os mosquitos não afetam a floresta e os macacos vivem na floresta. Ok, então esse sistema tridimensional, na verdade é quadridimensional, porque esse K aí, né, que é a estabilidade da população florestal, vai dependendo de um daqueles 8, né, sistemas, entendeu? Particularmente dos 5 primeiros, que envolvem um ambiente estável, ok? E, em princípio, eu poderia usar a ideia de uma força externa né, sobre o sistema, que num sistema KCC é dado por isso aqui, entendeu? E esse sistema, normalmente, entendeu? Essa força externa vai afetar todas as espécies, os quartos, né? Entendeu? Mas tem que se lembrar, entendeu? Eu não sei como é que está meu tempo aí, Cláudia, você sempre fala. Esse sistema... Solange, pode seguir, não tem problema não, vai lá. Eu não sei nem quanto tempo, porque eu estou passando tão a jato que eu fico nas perguntas, então.
Esse sistema aí seria, naquela circunstância, que eu estou numa linha, né, numa classe de interações com lambdas similares, né? Ou seja, as interações são geralmente com espécies que contêm taxas de crescimento similares. Ou seja, sei lá, as florestas, para mim, as montanhas, para mim, estão lá inertes, estão paradas no tempo e, sei lá, eu vou até falar dos mosquitos aqui, porque, genericamente, os insetos estão lá se reproduzindo e tem vem e vão muito rapidamente, né? Se eu não conseguir matar esse mosquito hoje à noite, amanhã ele já morreu, então, entendeu? Então, geralmente, eu estou mais interessada, normalmente, a gente interage mais com populações que têm uma taxa de crescimento similares à nossa, né? Cachorros, gatos, herbívoros, bois, vacas, cavalos, entendeu? Eu estou simplificando muito a biologia, eu sei. Mas, assim, se eu tenho nessa classe de interações, né, se eu me restringo às interações, eu tenho essa força externa afetando todas elas. Okay? Só que agora eu saí do nosso contexto primário, da nossa trofodinâmica analítica. Por quê? Porque, primeiro, eu estou deixando a minha floresta intocada, né, na primeira análise, ou seja, a interação entre as dominantes e codominantes permanece lá, como são lá as montanhas, né, no fim. Não estou dizendo que depois não seriam afetadas, mas no primeiro momento, naquele primeiro estágio, você vai ter a floresta intocada e eu vou focar no sistema bidimensional, que é um sistema predatório, né, entre primatas e predadores, entendeu? Que é um sistema, primeiro, que não tem a mesma taxa de crescimento, não? Os mosquitos se reproduzem muito rapidamente, né? E tem ciclos de gerações muito mais rápidos do que os primatas, entendeu? Ou seja, não é uma spray. E, ademais, nesse primeiro momento, eu vou usar uma perturbação. Porque eu vou imaginar que, com o crescimento, com esse estudo ambiental, num primeiro momento, eu vou afetar primariamente os predadores, reforçando a predação, entendeu? E, portanto, tirando... acho que... Essa vai ficar só no blá blá, porque a gente está escrevendo esse artigo. Eu e a Jamile, né? A gente está aí no finalzinho do doutorado dela. Entendeu? Então, o que a gente está acontecendo? Primeiro que esse sistema, simples assim, mas assim, mais complicadinho depois, porque a gente vai considerar pelo menos 5 sistemas dos N's, né? M1 e 2, e, portanto, vai afetar nossos cais. E a gente determinou que esse sistema, que é a ideia básica, né? Sem colocar produções ainda, entendeu? Que esse sistema admite 2 equilíbrios interessantes. Um deles, que a gente chama de endêmico, que é onde os mosquitos e os primatas coexistem, e como, tipicamente, com predação, é instável, linearmente estável, entendeu? Mas ele admite um ciclo à volta desse ponto de instável. E esse ciclo a gente está interpretando como um ciclo de estações. Então, tem estações secas e estações mais úmidas, né? Entendeu? Onde a população de mosquitos é maior, né? Na população úmida, né? No período úmido, então a mortalidade aumenta também, entendeu? E o período seco, onde você tem uma população menor de mosquitos, e, portanto, também a menor mortalidade sobre os primatas. E a gente está representando, a gente determinou esse ciclo.
A gente também tem um outro ponto de interesse. Bom, claro que a gente tem um outro ponto quando não tem mosquito nenhum, os macacos felizes e contentes, mas isso, eu não estou interessado nisso nesse momento. Então, a gente está interessado no ponto onde não tem ninguém, que eu estou chamando que é o ponto epidêmico, ou seja, os macacos morreram, entendeu? E o mosquito, portanto, morreram também, porque depende do macaco para viver, entendeu? E você tem um ponto de coexistência, que é instável, mas admite um ciclo estável. Isso que é interessante, em torno dele. Então, a gente já determinou que a existência desse ciclo em torno do ponto instável e a estabilidade desse ciclo. E a gente, em fazendo essa conta, a gente vai determinar condições de estabilidade desse ciclo. E determinar também, né, de uma maneira perturbativa, o que acontece com esse parâmetro ômega, que é a mortandade, né, sobre os primatas, entendeu? Para tirar esse sistema do ciclo estável. Então, com isso, a gente está criando um sistema. Esse é o mecanismo fundamental. E é claro que esses parâmetros todos vão depender de vários modelos da floresta, porque a gente está inserindo esse sistema bidimensional num sistema quadridimensional, ou seja, dentro da floresta, né? Então, a gente está criando uma causalidade, né, entre o aumento da mortalidade e a deflagração de uma epidemia a partir de uma endemia. Eu trabalhava lá por algum tempo, em Friburgo, na UERJ, próximo lá da nossa Mata Atlântica, no Rio, entendeu? E eu acho que é muito relevante, é muito interessante, porque Casimiro de Aldeu, lá perto de Friburgo, foi um dos primeiros pontos onde a febre amarela entre, não urbana, na floresta, entendeu? Entre os macacos, foi observada, né? E pouco tempo depois desse brumadinho, né, ter criado uma onda, né, de devastação, né, entendeu? Descendo de Minas até o oceano, entendeu? Mas, assim, eu não estou entrando, nesse primeiro momento, na toxicidade e efeitos outros sobre a própria floresta. Eu estou falando, no primeiro momento, no aumento da umidade, entendeu? É claro que eu estou simplificando muito, mas o interessante que eu quero saber é que esses mecanismos gerem essa dinâmica. Então, eu já crio uma causalidade entre o desastre, né, a alteração ambiental, e uma mudança entre uma fase endêmica e uma fase epidêmica, porque a fase epidêmica, dá para ver aqui, né? O ponto 00 é um ponto estável, entendeu? Então, quando você sai, né, ignorando um pouco aí, o ponto onde não tem mosquito, seria aquele ponto ideal, mas ele não é realístico, entendeu? Então, até naquela região que engloba os dois pontos de equilíbrio, endêmico e epidêmico, você vai ter que, saindo da região do atratório, né, do ciclo estável em torno da instabilidade típica da predação, você vai sair e você vai tender ao ponto que eu estou chamando de epidêmico, então. Esse é um primeiro problema, essa é uma linha inteira que a gente vai se propondo, né? E a gente está expandindo, então, nossos modelos dinâmicos, saindo só daqueles contextos onde você tem um ambiente estável, estou prestando mais atenção entre simbioses, né, que nem no coral, entendeu? E a simbiose entre entre as subespécies e as espécies também, que estão caracterizadas pelas lâmpadas, né? E eu estou saindo
daí para avaliar o distúrbio mental, né? Claro que vocês têm muito pano para manga ainda. Essa é uma primeira aproximação, onde eu estou supondo que nessa primeira aproximação você vai ter um efeito, um impacto direto sobre uma das populações e um impacto indireto sobre a segunda. Direto sobre os predadores, indireto sobre os herbívoros, entendeu? E ainda, nesse primeiro momento, nenhuma interação sobre a floresta. Mas a gente tem modelos mais complexos, né? Envolvendo produtos e tal, e a gente tem muito pano para manga aí, para muitos doutorados a seguir, entendeu? Mas estamos seguindo ainda. Eu não sei se, gente, se eu for muito rápido, tá? Eu estou disposta a conversar. Essa aqui é a força externa num contexto KCC, né? Naquele contexto dos mesmos lambdas. A gente fazer uma aproximação perturbativa disso, envolvendo apenas uma das espécies, tá? E a nossa expectativa é essa, sair do ciclo endêmico para um ponto de dispersão, né? Epidemia. Essas são algumas das nossas referências, e eu estou disponível aí para vocês, qualquer pergunta, referências futuras, interações futuras, bem-vindas. Ok, gente. Olha, eu não sei se eu vou muito rápido, mas eu tinha que ir rápido sobre vários detalhes. Se vocês quiserem, eu volto sobre eles. Ok, gente? Cláudia, eu acho que eu dei uma legal. Como é que está o meu tempo aí? Solange, na verdade, a gente passou um pouquinho, mas assim, eu achei que não valia a pena te interromper, porque a gente está com um problema técnico aqui. O professor Wilson, que é o segundo a falar, teve problemas com a internet. Ele está sem acesso à internet em casa. Então, já que a gente não teria o segundo palestrante a São princípio... 3,5, né? Oi? Eu falo demais. Já são 3,5, nem vi. Demais. Não tem problema, foi ótimo. Então, como a gente não conseguiu fazer ainda esse contato, né? Parece que ele continua sem acesso em casa. Eu não vi motivo para te interromper, né? Já que, assim, a gente até pensou em pedir a professora Cláudia, até pensamos em pedir a professora Cláudia Pio para adiantar a palestra dela, mas aí pode ser que tenha alguém do público que entre justamente para vê-la no horário que foi originalmente reservado, né? Então, a gente prefere não fazer isso e com isso a gente deixou você apresentar com um pouquinho mais de prazo, não tem problema nenhum. Antes de te passar as perguntas, deixa eu ver aqui, convidar meus colegas da organização, que também tiveram um problema para entrar na sala logo no início, então eles conseguiram só chegar depois. Deixa eu ver, Ana já está aí, consegue falar? E eu tentei ser rápida. Mas é difícil condensar tanta coisa, né? É tanta coisa que se estuda, que se trabalha. É complicadíssimo, né? Olha a Ana aí, deixa eu ver se ela consegue. Olá. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Conseguiu acesso, então, finalmente, né? Consegui, finalmente, um pouquinho atrasada, peço desculpas à professora Solange, ela já tinha iniciado quando eu consegui entrar, mas também tive alguns probleminhas técnicos aqui. O Johnny também, Johnny está na área, ele está perguntando se a gente consegue vê-lo, eu acho que ele está com problemas com o equipamento aí, ó. Não consigo te ver não, Johnny. Você aparece como mutado aqui para a gente. Você clica aí no teu botão e não desmuta, é isso? Ele está falando aqui no chat. Cláudia, então eu vou encerrar a minha apresentação e deixo aqui o contato para vocês, para quem ficar interessado. Não, mas a gente tem tempo, Solange, sabe? Porque já que o Wilson não conseguiu acesso e a Cláudia vai começar daqui a pouquinho, a gente ainda tem uns minutinhos. Né? Inclusive, eu vou perguntar primeiro para o Brian se teve pergunta pelo YouTube, que ele está acompanhando o movimento pelo YouTube.
É um momento sem perguntas no YouTube, tá? No YouTube Caso não alguém tem. que esteja assistindo a gente queira fazer alguma pergunta, é só colocar no chat do próprio YouTube que a gente repassa aqui para a reunião. Tá bom. O professor Johnny, né, João Frederico Meyer, está tentando também resolver o som dele, mas ele me enviou aqui 2 perguntas para você, tá, Solange? Que eu vou repassar enquanto ele resolve aí o som. Ok. A primeira é como poderíamos trabalhar com mais espécies e diferentes tipos de coexistência? Pois é, isso seria muito interessante. Exatamente. Eu já tenho pano para manga para isso. Por quê? Primeiro que aquele tal N ali já são 2 espécies. São dominantes e codominantes, né? Entendeu? E eu estou centrando numa doença ali, né, endêmica, e, portanto, eu estou elaborando simplificadamente como uma predação, porque se fosse parasitismo, ia ter mais parâmetros ainda, mas eu tenho mais 2, o sistema é originalmente quadridimensional, ainda temos produtos também, entre essas espécies, entendeu? Ou seja, 8-dimensional, graças ao MECO, né? E, além disso, tem modelos florestais com understory, né? Como é que fala isso em português? Ou seja, as espécies que vivem nesse guarda-chuva, né? São subespécies que nesse ambiente criado entre dominante e codominante. Ou seja, essa inserção, né, desse desastre que eu estou inserindo aí a partir de uma predação sobre um herbívoro, entendeu? Pode ser depois avaliado num contexto envolvendo mais espécies, num longo termo, eventualmente fazer um distúrbio na própria dinâmica florestal. Num primeiro momento, não. Num primeiro momento, eu estou imaginando que vai levar uma epidemia sobre a espécie herbívora, entendeu? Mas, assim, isso certamente, né, pode ser expandido. Não sei se eu respondi. Beleza. Antes de passar para a minha colega Ana, que também tem perguntas, vou te repassar a segunda pergunta do Johnny, né? Ele me pergunta aqui como se poderia trabalhar com parâmetros que não são constantes, como no caso de alguns mosquitos. Sim, é outra coisa aqui que ele conhece bem, porque eu tive um aluno na Unicamp, né? Considerando o impacto de algumas populações transgênicas sobre outros, né? A gente pode considerar distribuições, entendeu? Só que, de novo, num primeiro momento, eu vou considerar o quê? Num primeiro momento, eu vou considerar que, ao longo da transmissão desse desastre, né, que seguiu sobre um rio, entendeu? Ao longo daquele rio doce, né? Você vai ter um impacto localizado ali, entendeu? Geometricamente falando, geograficamente falando, entendeu? Então, você teria um tratamento similar ao que eu fiz lá, entendeu? Com o Reinaldo lá na Unicamp, anos atrás, onde você teria uma área onde essas interações que eu estou agora usando genérica, né? Constante, ou seja, o que é uma constante? É uma média espacial e uma média temporal. É só isso que é uma constante. Então, se eu considerar que elas não são constantes, mas elas são associadas com áreas, né? Áreas de distribuição espacial, e que essas áreas também mudam no tempo, o que eu vou ter? Bom, de uma maneira simplificada, no primeiro momento, eu vou ter regiões onde essas interações, essa dinâmica que eu estou prevendo, vão existir, e outras interações onde não, onde esse desastre não se propagou ainda, né? E, posteriormente, a gente pode ter um estudo aí na fronteira, né? Como é que esse desastre se propaga espacialmente, entendeu? Mas, assim, a resposta é simples.
distribuições em vez de constantes, espaciais e temporais. Ele ainda complementa aqui, ó, pode existir uma dispersão de uma espécie vegetal feita por uma espécie, uma ave, por exemplo, comensal. Como ficaria? Bom, de novo, isso é distribuição de sementes, né? Aves, em particular, elas são muito envolvidas biologicamente com a dispersão de sementes. Eu estava usando isso para o tratamento de transgênicos, entendeu? Porque a taxa de transgênicos não estão nunca isolados, né? Uma parede que eu chamo de parede do Trump, né? Ninguém passa. Claro que passa, né? Passa no mínimo, né? Por transporte de sementes, que é um mecanismo bem conhecido, biológico, mas a gente tem que se preocupar em não elaborar muito o modelo e ficar preocupado com os mecanismos. Essa é a minha preocupação. Porque eu não estou fazendo aqui um tratamento de dados estatísticos. O problema de tratamento de dados não tem problema nenhum. É ótimo. Você pega os dados, faz um modelo estatístico, ela é perfeita. Só que a minha questão é como é que isso muda? Como é que isso afeta num dominó? Como é que uma coisa vai afetar a outra? Entendeu? Então, eu estou muito interessada na distribuição, sim, no sentido que isso vai propagar, entendeu, o sistema. E tem uma outra resposta, talvez não seja a pergunta dele, que eu estou muito interessada, que é modelos invasivos, entendeu? Essa coisa de ambientes instáveis, que é o que a gente vive hoje em dia, é o que você vai ter. Você vai ter espécies invasivas, mas isso é um preconceito biológico, na minha opinião. O que você vai ter é um transporte de vida. Essa ideia do Clemens, que você vai ter, dado um ambiente, uma floresta bonitinha ali, prevista para aquele lugar, beleza. Mas o ambiente não é mais o mesmo, o ambiente está mudando. Conclusão, aquelas espécies também mudam, elas migram. Então, essa mudança espacial e temporal, dada por uma mudança ambiental, envolve modelos de invasão. Infelizmente, não tem esse nome invasivo, mas o fato, isso é mais um transporte de espécies, entendeu? Que eram características de outros ambientes para novos ambientes. Tem uma dinâmica super interessante aí, que eu estou começando a trabalhar com modelos invasivos, que todo mundo está falando aí, mas acontece o seguinte, não são invasivos, eles estão mudando, eles estão se transportando de ambientes estáveis para outros ambientes. O ambiente é instável, então as espécies correspondentemente estão transitando. Essa dinâmica que me fascina. Essa é a minha ideia. Respondi, não sei. Eu tenho mais perguntas que respondo. Bom, a Angélica Simplício perguntou se, no caso, poderia utilizar esse sistema para outras doenças, interações com herbívoros ou interações de vários patógenos com herbívoros. Certo, não, é claro que pode. É claro que pode. Eu tô num primeiro momento, fazendo uma coisa simplificada, onde eu estou supondo que tem uma doença endêmica sobre uma população de primatas, que eu não tenho nem que saber se ele é um mico-leão dourado ou se é o qual, eu estou englobando tudo. É claro que tem detalhe, mas eu estou querendo, antes do detalhe, eu quero saber qual é a interferência da dinâmica, entendeu? Certo. Então, é um problema mais simples, matematicamente falando, e depois a gente vai complicando. Perfeito. Tem uma pergunta também no YouTube. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho identificação. Não, é alguém que está como colóquio 04, eu não sei quem é. Pergunta, já pensou, ouviu algum trabalho com esses modelos em derivadas fracionárias? Bom, sim e não.
Primeiro que já ouvi muito, já até fiz, entendeu? Dentro do meu grupo né, do CNPq, Biomatemática Analítica, e com derivadas parciais. A questão é que o modelo, desde o início, ele supõe diferenciabilidade. Então, se você quer fazer outras coisas não diferenciáveis, eu conheço gente que faz, mas o meu método está assumindo diferenciabilidade. O que esse simplesmente está falando é apenas que as mudanças são suaves, ou seja, não é aquele negócio, entendeu? Mudou do dia para a noite, que nem o inverno muda lá no Canadá, né? Tá tudo nevado, de repente começa o verão. Aí eu fico brincando que aquilo não é diferencial. Mas, assim, é claro que se você olhar com detalhe, eu suponho, parte do meu método é a diferenciabilidade. Então, essa é a parte que eu digo não. Eu faço equações diferenciais, parciais, não fracionais. Ok. Tem uma pergunta aqui de Luiz Gonçalves. A gente agora tem pouco tempo para respostas, mas eu acho que ainda tem algumas. Esse último modelo é estudado em qual desses artigos? Se tinha algum desses que estão aí na tela, você indicaria, né? E como é a garantia da existência desse ciclo limite? Tá, olha só. Espera um instantinho. Deixa eu identificar aqui. Será que eu não coloquei, gente? Eu posso mandar para vocês. Talvez esse aqui, o segundo. Opa, fiz alguma coisa aqui, não sei o que. Não, eu mudei. Peraí. Eu acredito que esse segundo artigo, mas eu não tenho certeza, mas se não for esse, pode me perguntar. Tem um artigo muito interessante do Peter. Não é 96. Mas, enfim. Tem um artigo muito interessante sobre o ciclo de predação na barreira de corais. Entendeu? Onde tinha exatamente uma coisa parecida. Você tinha a barreira de corais, que é uma coisa estável, que nem uma floresta, com dominantes, codominantes também, e você tinha um espécie de herbívoro lá e você tinha também um predador. Só que não é a mesma coisa, porque lá o predador ele predava sobre os corais, entendeu? Mas, de qualquer maneira, o tratamento é similar. Você tem a predação sempre, tem um ponto de coexistência instável, você tinha um ciclo, e esse foi um grande resultado, aquele ciclo de depredação de 25 anos, mais ou menos, existia, era estável, ele se repetia e tal, entendeu? Então, essa é a melhor referência. Não sei se eu coloquei aqui, realmente, não sei. Mas, se quiser, é só mandar um e-mail. Eu mando para você. Mas, assim, a gente vai fazer um trabalho muito similar. O que está acontecendo é o seguinte, bom, está meio atrasado, né? Por causa da pandemia e não sei o que mais, e também porque, infelizmente, o professor Peter Antonelli, aí, que eu deixei a minha homenagem, né? Meu colaborador de 20 anos, meu orientador de pós-doc, e meu ex-marido. Faleceu agora, há um pouco mais de um ano, e a gente está um pouco devagar por causa dessas interferências no ambiente, mas a gente está desenvolvendo isso, a gente vai publicar agora, né? A gente está prevendo agora para o segundo semestre a defesa desse doutorado, então a gente vai publicar esse ciclo, essa estabilidade do ciclo e os elementos, né? Os parâmetros dos limites da perturbação, né? que geram a quebra do ciclo. Olha, a gente tem uma última pergunta aqui, bem rapidinha, e aí eu vou passar para a Ana, que também talvez tenha perguntas, e vai apresentar a nossa próxima palestrante, avisando para quem entrou agora, né, que infelizmente o professor Wilson teve problemas de acesso à internet, alguma questão técnica lá, e não conseguiu chegar a tempo, né, da apresentação.
A última, então, diz assim, do Marcelo. Ele pergunta: poderia falar um pouco sobre as possibilidades do uso dessa abordagem em experimentos biológicos, como aqueles para investigar a comunicação entre árvores, observando o fluxo de nutrientes? Já Ótimo! houve iniciativas no Brasil próximas àquelas realizadas na barreira de corais? Olha, excelente pergunta. Referência, meu paper com o PETA é de 2019. Non-linear analysis, application to new real world. Muito bem referenciado, qualizado. E excelente artigo, foi a nossa última colaboração, exatamente sobre isso, entendeu? Sobre as subespécies, né? Entendeu? E sobre a barreira de corais também, eu tenho um segundo artigo que trata mais especificamente da simbiose entre os corais, não tanto entre os corais entre si, mas a simbiose entre os corais e as algas, né? que mantém os corais ativos, entendeu? Vivos, né? E o efeito, né, dessas transições ambientais sobre essa interação. É claro que esses contextos biológicos podem ser transportados, né? O importante é o tratamento desse distúrbio. Tem um outro artigo que saiu agora, em 2020, no momento, mas eu não coloquei aqui, não. Mas, assim, é só me perguntar, eu mando por e-mail, ok? Ótimo, Solange. Eu te agradeço muito, viu? O e-mail está aí. Você pode pôr no chat também, de repente, né? Olha, te agradeço muitíssimo, viu? Você viu que chamou bastante atenção, teve muita pergunta, né? Eu vou passar para a minha amiga Ana, para ela dar continuidade. Então, Okay. Obrigada, viu, Solange? Fica bem. Obrigada a você. Até a próxima.